Uma nova rodada da pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, aponta que o presidente Lula empataria com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue inelegível pela justiça se as eleições de 2026 fossem hoje. O petista ainda aparece empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A gente preparou algumas artes para entender melhor esses cenários e eu até te peço ajuda também, Levi, para a gente analisar esses dados. Vamos mostrar aí na tela para a gente analisar esses cenários feitos aí pela pesquisa Quest. Primeiro, vamos mostrar então o cenário aí do presidente Lula com Jair Bolsonaro. Nesse primeiro cenário aí, o Lula aparece empatado com o Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível pela justiça até 2030 e não pode até então se candidatar na próxima disputa eleitoral. Ambos têm ali 41% das intenções de votos. No cenário 2, né, que analisa ali o presidente Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Lula tem 41% das intenções de votos contra 40% do governador de São Paulo. Os dois estão tecnicamente empatados ali, ainda tem ali a soma dos indecisos, que somam ali 5% e 14% que votariam em branco, nulo ou falaram que não iam votar nesse cenário. Analisando um outro cenário, que seria com a primeira-dama Michele Bolsonaro, a gente tem o Lula aparece com 43%, enquanto a ex-primeira-dama tem 39% ali das intenções de votos. Eles também estão tecnicamente empatados ali no limite da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Já no outro cenário, com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, a gente tem ali o presidente Lula com 40% e o governador paranaense com 38%. E no cenário com o Eduardo Leite, a gente tem o Lula com 40% dos votos e o governador gaúcho com 36% ali dos votos, 35% na verdade. Então, a gente vê todos esses cenários, o Lula ali tecnicamente empatado ali, considerando a margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Levi, o Lula passou a empatar com nomes vistos como uma alternativa ao Bolsonaro no eventual segundo turno em 2026, sendo que antes ele só empatava com o ex-presidente e vencia os demais, né? Apesar disso, o Lula ali, ele segue na frente de alguns outros que poderiam disputar com ele, como o Eduardo Bolsonaro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o Ronaldo Caiado, né, em um eventual segundo turno ali de 2026. Tem um outro dado, Levi, que chama atenção, porque 66% ali dos entrevistados também afirmam que Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026, enquanto 65% dos entrevistados afirmam que o ex-presidente Bolsonaro também deveria abrir mão ali da candidatura para poder apoiar um outro candidato. Levi, tem algum outro dado que te chama atenção nessa pesquisa? E uma outra pergunta, essa pesquisa já é um reflexo ali da baixa popularidade do presidente Lula, que vocês inclusive discutiram ontem aqui no Primeira Análise. O que o presidente Lula vai ter que fazer para correr atrás, se ainda quiser disputar a eleição em 2026? Pois é, Letícia, tem muitos dados interessantes aí para a gente explorar. E um outro também que eu posso citar e que reflete esse que você falou de que 65% tem medo, 65% acham que Lula não deveria se candidatar, 66% acreditam que Bolsonaro não deveria se candidatar. E aí foi questionado também pela Quest, o que você mais tem medo? De Lula continuar ou de Bolsonaro voltar? E aí 45% disseram que tem mais medo de Bolsonaro voltar, 40% falaram que tem mais medo de Lula continuar, 7% tem medo dos dois e só 3% disseram que não tem medo de que nenhuma dessas coisas aconteça. E mostra um certo desgaste já de uma parte importante do eleitorado com essa polarização entre Lula e Bolsonaro, apesar de que continuam sendo os dois também com mais intenções de votos. E é interessante que nas primeiras pesquisas que eram feitas com esses cenários aí para 2026,
alguns desses nomes da direita ainda eram bastante desconhecidos nacionalmente, e aí nessa pesquisa a gente vê que alguns deles vão crescendo e vão conquistando ali alguma simpatia no eleitorado também, fora dos estados onde eles governam, né? O caso de Tarcísio de Freitas, de Ratinho Júnior, de Eduardo Leite, do próprio Romeu Zema. O Tarcísio é considerado por muitos o principal nome, a principal alternativa a Bolsonaro no campo do centro para a direita, isso porque além dele contar com o apoio da base bolsonarista, para muitos ele consegue passar uma imagem de ser menos radical do que Bolsonaro, e com Levi, isso diga, inclusive Letícia. na pesquisa mostra, né, algumas alternativas da direita, né, a pesquisa fala isso, pergunta ali para os entrevistados quem que poderia ser a alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Tarcísio, ele aparece inclusive ali na frente quando é perguntado quem que poderia representar a direita, ele apresenta ali 17% dos votos. Logo depois, a diferença não é muito grande, aparece a Michelle com 16%, o Ratinho Júnior com 11%, aparece até o Pablo Marçal com 7%, o Ronaldo Caiado com 5%, Eduardo Bolsonaro com 4%, o Romeu Zema vai aparecer ali com 3%. Então, o Tarcísio também já é visto ali como um potencial candidato, inclusive ali para esse espectro, né? O problema nesse caso é que Tarcísio já indicou que só se candidata à presidência da República se ele tiver o apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tem que acontecer até abril do ano que vem, que é o prazo para o governador deixar ali o governo de São Paulo, né, portanto, desistir de disputar uma reeleição ali no governo paulista para tentar essa candidatura ao Palácio do Planalto. E Bolsonaro vem indicando ali que ele só vai tomar essa decisão lá em 2026. Então, existe um receio por parte desses aliados de Tarcísio de que fique muito em cima da hora essa decisão de Bolsonaro, e aí Tarcísio talvez parta para um caminho que seria, em tese, mais seguro para ele, que é uma reeleição em São Paulo. E aí aparecem outros nomes, né? Muita gente aqui em Brasília, inclusive, aposta que, no fim das contas, Bolsonaro vai querer apostar em alguém da família, ou na Michelle Bolsonaro, ou no filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, mas existe uma perspectiva de que ele retorne para o Brasil daqui a alguns meses. Apesar de que o Eduardo Bolsonaro ainda é um nome um pouquinho mais rejeitado pelo eleitorado. Michelle ainda tem uma simpatia um pouco maior em parte do público feminino. E esses outros que a gente citou, Ratinho Júnior, que é um nome que até vem crescendo bastante, e alguns apostam que numa eventual campanha ele poderia crescer, também Eduardo Leite, o próprio Zema, são nomes, e Ronaldo Caiado, que praticamente já se lançou pré-candidato pelo União Brasil, são nomes que eu vejo correndo um pouco mais por fora, que ainda, para eles conquistarem, por exemplo, a plena confiança de Jair Bolsonaro, para ter o apoio dele numa eventual campanha, ainda teriam que remar um pouco mais, teriam que trabalhar um pouco mais. Inclusive, o Eduardo Leite, de todos esses que a gente citou, Eduardo Leite ele até tem um perfil um pouco diferente, porque ele não adere tanto a essa cartilha bolsonarista que outros aderem, e é um nome que tenta se colocar como uma alternativa, inclusive, à polarização entre o lulismo e o bolsonarismo. Enquanto que a gente vê, por exemplo, o governador Romeu Zema, de uns meses para cá, adotando uma estratégia muito clara de comunicação para conquistar esse público bolsonarista. Inclusive, ontem teve aquela declaração muito controversa dele, né, dizendo que se houve ou não houve ditadura militar no Brasil, é uma mera questão de interpretação. Ele não quis se comprometer, dizendo, por exemplo, que o Brasil teve uma ditadura militar ou que não teve. E falando, inclusive, que se ele for presidente, ele vai conceder um indulto ao Bolsonaro. Então, chama atenção também essas estratégias que esses potenciais pré-candidatos já adotam visando 2026 para conseguir esse tão disputado espólio de Jair Bolsonaro. A gente vê nessa pesquisa que o melhor candidato, vamos dizer assim, o candidato mais fácil para o presidente Lula é o Bolsonaro, é o mais fácil realmente para ele. Então, por isso que essa polarização ela acaba sendo boa, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro, pensando ali numa eventual disputa. Mas como o Levi falou, o Tarcísio de Freitas vai esperar ali até
uma sinalização mais clara do ex-presidente Jair Bolsonaro para poder se eleger, deve acontecer o que aconteceu ali em 2018, quando o Lula também não podia se eleger e ficou ali até o último momento se colocando como candidato. Só depois que ele veio apoiar o Fernando Haddad, deve acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro. Ele não pode tirar o nome dele da disputa enquanto isso, porque isso enfraquece ele politicamente. Então talvez esse apoio chegue ali só numa reta final. Muita gente critica, inclusive fala que essa estratégia do Lula pode ter atrapalhado ali o desempenho do Fernando Haddad, porque precisa ali de um tempo para poder construir esse nome. Mas é isso, ninguém também quer desagradar desse campo da direita, ninguém quer desagradar o Bolsonaro, porque algumas pesquisas até mostram, né, uma fatia importante do eleitorado ali bolsonarista, fiel ao Bolsonaro. Algumas pesquisas falam ali em torno de 30%. Então, todos esses governadores ficam fazendo esses acenos ao Bolsonaro, eles não podem deixar de lado. Em alguns momentos tentam ali se descolar, mas em outros não pode criticar demais, que foi o que fez o governador Romeu Zema, com essa fala bastante polêmica.